Pós-escrito. Uma breve história sobre por que o consumidor americano pensa da forma que pensa. Para entender a psicologia dos consumidores americanos modernos e imaginar para onde eles podem estar se encaminhando, é preciso saber como eles chegaram até aqui. Como todos nós chegamos até aqui. Se você pegasse no sono em 1945 e acordasse em 2020, não reconheceria um mundo ao seu redor. O volume de crescimento econômico que ocorreu durante esse período praticamente não teve precedentes. Se você observasse o nível de riqueza em Nova York e em São Francisco, ficaria chocado. Se o comparasse com a pobreza de Detroit, ficaria chocado. Se visse o preço das casas, as mensalidades da faculdade e dos planos de saúde, ficaria chocado. Se visse o que o americano médio pensa sobre poupança e gastos em geral, ficaria chocado. E se tentasse pensar em uma narrativa razoável para explicar como tudo isso aconteceu, o meu palpite é de que ela estaria completamente errada, porque isso não é intuitivo e não era previsível. O que aconteceu nos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial é a história do consumidor americano. É uma história que ajuda a explicar por que as pessoas pensam sobre dinheiro da forma como pensam hoje. A história é a seguinte: as coisas estavam bastante incertas, depois muito boas, depois muito ruins, depois muito boas, depois muito ruins, e cá estamos. E existe, creio eu, uma narrativa que conecta todos esses eventos. Não um relato detalhado, mas uma história de como as coisas se encaixam. Por se tratar de uma tentativa de concatenar os principais eventos, ela deixa de fora muitos detalhes do que aconteceu durante esse período. Provavelmente vou concordar com qualquer pessoa que aponte as coisas que deixei passar. O objetivo aqui não é descrever todas as jogadas, mas olhar como cada partida influenciou a seguinte. Foi assim que o consumidor moderno chegou até aqui. 1. Agosto de 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. A rendição do Japão foi o dia mais feliz da história americana, escreveu o The New York Times. A história é uma sucessão de fatos. A alegria do fim da guerra foi rapidamente seguida pela pergunta: e agora? O que fazer? 16 milhões de americanos, 11% da população, haviam servido na guerra. Cerca de 8 milhões estavam fora do país ao final dela. A média de idade desse grupo era de 23 anos. Dali a um ano e meio, todos, exceto 1,5 milhão deles, estariam de volta ao país e sem farda. E então? O que eles iam fazer? Onde iam trabalhar? Onde iam morar? Essas perguntas eram a ordem do dia por dois motivos. Primeiro, porque ninguém sabia a resposta. Segundo, porque se elas não fossem respondidas logo, o cenário mais provável, aos olhos de muitos economistas, era o de que a economia voltaria às profundezas da Grande Depressão. 3 fatores se consolidaram durante a guerra. 1. A construção de casas havia estagnado, pois praticamente toda a mão de obra fora transferida para a produção de suprimentos de guerra. Foram construídas menos de 12 mil casas por mês em 1943, o equivalente a menos de uma nova casa por americano. Os soldados que voltaram se depararam com um grave déficit habitacional. 2. Os empregos criados especificamente durante a guerra, construção de navios, de tanques e de aviões, tornaram-se desnecessários, sendo suspensos com uma velocidade e uma magnitude raramente vistas. Não estava claro onde os soldados encontrariam emprego. 3. A taxa de casamento disparou durante e imediatamente após a guerra. Os soldados não queriam voltar a morar no porão da casa da mãe. Eles queriam começar uma família, em uma casa própria, com um bom emprego, assim que voltassem. Isso preocupava a classe política, sobretudo porque a Grande Depressão ainda era uma lembrança recente, tendo chegado ao fim apenas 5 anos antes. Em 1946, o Council of Economic Advisors entregou um relatório ao presidente Harry Truman, alertando sobre o risco de uma depressão em grande escala em algum momento nos próximos 4 anos. Em um outro memorando, de 1947, eles resumiram um encontro com o Truman. Podemos entrar em algum tipo de período de recessão em que podemos estar muito seguros do terreno onde pisamos para saber se as forças recessivas correm risco de sair de controle. Existe a perspectiva substancial, que não deve ser desprezada, de que há mais ligeira queda nos lances em uma espiral rumo à depressão. Esse medo era exacerbado pelo fato de que as exportações não eram um caminho confiável de imediato para o crescimento,
visto que duas das maiores economias, a Europa e o Japão, estavam em ruínas e lidando com crises humanitárias. E mesmo os Estados Unidos estavam enterrados em mais dívidas do que nunca, o que limitava o incentivo direto por parte do governo. Portanto, tomamos providências. 2. As baixas taxas de juros e o nascimento proposital do consumidor americano. A primeira coisa que fizemos para manter a economia em funcionamento no pós-guerra foi preservar as taxas de juros baixas. Esta não foi uma decisão fácil, porque quando os soldados voltaram para casa e se depararam com uma escassez de tudo, de roupas a carros, a inflação temporariamente saltou para 2 dígitos. O Fed só se tornou politicamente independente em 1951. O presidente e o Fed podiam coordenar políticas. Em 1942, o Fed anunciou que manteria as taxas de curto prazo em 0,38% para ajudar a financiar a guerra. As taxas não mudaram um único ponto base pelos 7 anos seguintes. Os papéis de 3 meses do Tesouro permaneceram abaixo de 2% até meados da década de 1950. A razão explícita para manter baixas essas taxas era reduzir o custo do financiamento das despesas com a guerra, equivalentes a 6 trilhões de dólares. Mas as taxas baixas também fizeram algo diferente por todos os soldados que voltavam. Elas tornaram os empréstimos para comprar casas, carros, eletrodomésticos e brinquedos muito baratos. O que, do ponto de vista de um político paranoico, foi sensacional. O consumo se tornou uma estratégia econômica explícita nos anos logo após a Segunda Guerra. Uma era de frugalidade e de estímulos à poupança para financiar a guerra rapidamente se transformou em uma era de promoção ativa de gastos. O historiador Sheldon Garon, de Princeton, escreveu: a partir de 1945, os Estados Unidos voltaram a divergir dos padrões de estímulo à poupança da Europa e do leste asiático. Políticos, empresários e líderes trabalhistas encorajaram os americanos a gastar de modo a promover o crescimento econômico. 2 coisas alimentaram esse impulso. Foi o GI Bill, um conjunto de medidas de apoio aos ex-combatentes, que oferecia condições de hipotecas jamais vistas. 16 milhões de veteranos podiam comprar uma casa, muitas vezes sem entrada, sem juros ao longo do primeiro ano, e por taxas fixas tão baixas que o valor da hipoteca às vezes era menor do que o preço de um aluguel. A segunda foi uma explosão do crédito ao consumidor, possibilitada pelo afrouxamento das regulações da era da depressão. O primeiro cartão de crédito foi lançado em 1950. Crédito na loja, crédito parcelado, empréstimos pessoais, empréstimos consignados, tudo isso foi lançado. E na época, os juros sobre todas as dívidas, incluindo os dos cartões de crédito, eram dedutíveis do imposto de renda. Tinha um sabor incrível. Logo, fartamo-nos de comer. Uma história simples em uma tabela simples. Ano 1945. Dívida total dos lares americanos, 29,4 bilhões de dólares. Em 1955, a dívida total era 125,7 bilhões de dólares. Em 1965, 331,2 bilhões de dólares. A dívida das famílias na década de 1950 cresceu 1,5 vezes mais rápido do que durante o boom da dívida dos anos 2000. 3. A demanda reprimida por produtos, alimentada por um boom de crédito e um boom de produtividade oculto na década de 1930, provocou um boom econômico. A década de 1930 foi a década econômica mais difícil da história americana, mas surgiu ali uma fresta de esperança que levou 2 décadas para ser notada. Por questões de necessidade, a Grande Depressão havia impulsionado a eficiência, a produtividade e a inovação. O boom de produtividade dos anos 1930 não chamou muita atenção, porque estavam todos focados no estado lamentável da economia. Também não chamou muita atenção nos anos 1940, porque estavam focados na guerra. Então, chegou a década de 1950 e, de repente, todo mundo se deu conta. Uau! Temos algumas novas invenções incríveis e sabemos produzi-las muito bem. Eletrodomésticos, carros, telefones, ar-condicionado, eletricidade. Era quase impossível comprar a maior parte dos aparelhos domésticos durante a guerra, porque as fábricas haviam sido adaptadas para produzir armas e navios.
Isso criou uma demanda reprimida por bons aparelhos entre os soldados ao final da guerra. Casados, ansiosos para seguir com a vida e encorajados pelo crédito barato para o consumidor, eles começaram a fazer compras de uma forma nunca antes vista. Frederick Lewis Allen escreveu em seu livro The Big Change, A Grande Mudança, em tradução livre. Durante os anos do pós-guerra, o fazendeiro comprou um novo trator, uma nova colheitadeira de milho, uma nova ordenhadeira elétrica. Na verdade, ele e seus vizinhos, juntos, compraram um conjunto incrível de máquinas agrícolas para uso comum. A esposa do fazendeiro ganhou a geladeira elétrica branca e reluzente que sempre havia desejado, mas nunca durante a Grande Depressão tinha sido capaz de pagar, uma máquina de lavar moderna e um freezer. A família suburbana instalou um lava-louças e investiu em um cortador de grama elétrico. A família da cidade se tornou cliente da lavanderia e adquiriu um aparelho de televisão para a sala. O escritório do marido tinha ar-condicionado, e assim por diante. É difícil explicar a dimensão desse crescimento. A produção de carros comerciais e de caminhões praticamente parou de 1942 a 1945. Em seguida, 21 milhões de carros foram vendidos de 1945 a 1949, e mais 37 milhões até 1955. Pouco menos de 2 milhões de casas foram construídas de 1940 a 1945. Em seguida, 7 milhões foram construídas de 1945 a 1950, e mais 8 milhões até 1955. A demanda reprimida por bens e a nossa capacidade recém-descoberta de produzir esses bens criaram os empregos que colocaram os soldados de volta ao trabalho. E eram bons empregos. Junto isso ao crédito ao consumidor e a capacidade que os americanos tinham para gastar disparou. O Fed escreveu ao presidente Truman em 1951. Em 1950, os gastos totais do consumidor, incluídos os gastos com habitação, chegaram a cerca de 203 bilhões de dólares, um crescimento de cerca de 40% em relação a 1944. A resposta para a pergunta, o que todos esses soldados vão fazer depois da guerra, agora estava nítida. Eles iriam comprar bens usando o dinheiro que ganhavam em seus empregos produzindo bens impulsionados pelo baixo custo dos empréstimos para comprar ainda mais bens. 4. Os ganhos são compartilhados com mais igualdade do que nunca. A característica desafiadora da economia na década de 1950 é que os Estados Unidos enriqueceram, tornando os pobres menos pobres. Os salários médios dobraram de 1940 a 1948 e dobraram novamente de 1948 a 1963. E esses ganhos se concentraram naqueles que haviam sido deixados para trás décadas antes. A distância entre ricos e pobres diminuiu muito. Lewis Allen escreveu em 1955. A enorme liderança dos ricos na corrida econômica foi reduzida consideravelmente. São os trabalhadores industriais que, enquanto grupo, se saem melhor. Pessoas, a exemplo da família de um metalúrgico que viviam com $2.500 e agora recebem $4.500, ou a família de um operador de máquina altamente qualificado que costumava ter $3.000 e agora pode gastar $5.500 ou mais por ano. Em relação ao 1% do topo, os verdadeiramente abastados e os ricos, que poderíamos classificar como o grupo dos $16.000 ou mais, sua participação na renda nacional total, deduzidos os impostos, havia caído de 13% para 7% em 1945. Esta não foi uma tendência de curto prazo. De 1950 a 1980, a renda dos 20% mais pobres cresceu em um montante quase idêntico ao dos 5% mais ricos. A igualdade ia além dos salários. As mulheres trabalhavam fora de casa em número recorde. A taxa de participação delas na força de trabalho passou de 31% logo após a guerra para 37% em 1955 e 40% em 1965. As minorias também ganharam. Após a posse de Franklin Roosevelt, em 1945, sua esposa, Eleanor, escreveu, a respeito do que uma repórter negra lhe havia dito. Você percebe o que 12 anos fizeram? Se no evento de 1933 várias pessoas negras tivessem se misturado com pessoas brancas, da maneira como fizeram hoje, todos os jornais do país teriam noticiado. Hoje,
Nem mesmo achamos que isso seja notícia, e nenhum de nós vai mencionar esse fato. Os direitos das mulheres e das minorias ainda eram uma fração do que são hoje, mas o progresso em direção à igualdade no final dos anos 1940 e 1950 foi extraordinário. O nivelamento das classes foi sinônimo de nivelamento dos estilos de vida. Pessoas normais dirigiam Chevrolets. Pessoas ricas dirigiam Cadillacs. A TV e o rádio equipararam o entretenimento e a cultura de que as pessoas desfrutavam, independentemente da classe social. Os catálogos de vendas pelo correio faziam com que as roupas que as pessoas usavam e os produtos que compravam fossem os mesmos, independentemente de onde morassem. A Harper's Magazine observou em 1957. O rico fuma o mesmo tipo de cigarro que o pobre, faz a barba com o mesmo tipo de barbeador, usa o mesmo tipo de telefone, aspirador de pó, rádio e aparelho de TV. Tem o mesmo tipo de iluminação e de aquecimento em casa e assim por diante. As diferenças entre o automóvel dele e o do pobre são mínimas. Essencialmente, eles têm motores semelhantes, acessórios semelhantes. Nos primeiros anos do século, havia uma hierarquia em relação aos automóveis. Em 2016, Paul Graham escreveu sobre o que algo tão simples como haver apenas 3 estações de TV fez em termos de equiparação cultural. Hoje é difícil de imaginar, mas todas as noites, dezenas de milhões de famílias se sentavam juntas diante da TV para assistir ao mesmo programa que seus vizinhos ao mesmo tempo. O que acontece agora com o Super Bowl costumava acontecer todas as noites. Estávamos literalmente sintonizados. Isso foi muito relevante. As pessoas medem seu bem-estar em comparação com seus pares. E durante a maior parte do período de 1945 a 1980, havia muitos colegas com quem se comparar. Muitas pessoas, a maioria delas, viviam vidas que eram iguais, ou pelo menos compreensíveis, para as outras ao seu redor. A ideia de que o dia a dia havia se igualado tanto quanto sua renda é um ponto importante desta história, e vamos voltar a ele. 5. A dívida aumentou absurdamente, mas a renda também, então o impacto não foi grande coisa. A dívida das famílias quintuplicou de 1947 a 1957, devido à combinação da nova cultura de consumo, novos produtos de crédito e taxas de juros subsidiadas por programas de governo e mantidas baixas pelo Fed. Mas o crescimento da renda das famílias foi tão alto durante este período que o impacto não foi severo, e o endividamento das famílias estava muito baixo logo ao final da guerra. A Grande Depressão tinha acabado com boa parte dele, e os gastos das famílias foram tão reduzidos durante a guerra que não era fácil assumir dívidas. Portanto, o crescimento da dívida em relação à renda das famílias de 1947 a 1957 foi administrável. A dívida das famílias em relação à renda hoje é de pouco mais de 100%. Mesmo depois de aumentar nas décadas de 1950, 1960 e 1970, estava abaixo de 60%. O que impulsionou grande parte desse boom de endividamento foi o aumento repentino na compra da casa própria. A taxa de casa própria em 1900 era de 47%. Permaneceu exatamente assim pelas 4 décadas seguintes. De repente, disparou, atingindo 53% em 1945 e 62% em 1970. Uma parte substancial da população estava agora usando o crédito ao qual as gerações anteriores não tiveram acesso. E, de modo geral, estava tudo bem. David Halberstam escreveu em seu livro The 50s, os anos 1950, em tradução livre. Eles estavam confiantes em si mesmos e em seu futuro de uma forma que as pessoas que haviam crescido em tempos difíceis achavam impressionante. Eles não tinham medo de assumir dívidas, da mesma forma que seus pais. Diferiam de seus pais não apenas no que ganhavam e no que possuíam, mas na crença de que o futuro já havia chegado. Como os primeiros proprietários de casa em suas famílias, eles compravam móveis ou eletrodomésticos com um entusiasmo e um orgulho inéditos. Em outras gerações, os casais jovens só demonstravam tais sentimentos ao comprar roupas para o primeiro filho. Era como se a própria conquista de possuir uma casa refletisse um avanço tão grande que ela merecia tudo o que havia de melhor. Agora é um bom momento para conectar alguns pontos, pois eles se tornarão cada vez mais importantes. Os Estados Unidos estão crescendo. Crescendo de forma homogênea, como nunca antes visto. Crescendo a partir do endividamento,
o que não é um grande problema nesse momento, porque ainda é baixo em relação à renda e existe a cultura de que a dívida não é uma coisa assustadora. 6. As coisas começam a ruir. O ano de 1973 foi o primeiro em que ficou nítido que a economia estava trilhando um novo caminho. A recessão que começou naquele ano levou o desemprego ao nível mais alto desde a década de 1930. A inflação disparou, mas ao contrário dos picos do pós-guerra, permaneceu alta. As taxas de juros de curto prazo atingiram 8% em 1973, um aumento de 2,5% em relação a uma década antes. E é preciso colocar tudo isso no contexto de quanto medo havia envolvendo a Guerra do Vietnã, as revoltas e os assassinatos de Martin Luther King Jr. e de John e Bob Kennedy. Tudo ficou sombrio. Os Estados Unidos haviam dominado a economia mundial pelas 2 décadas seguintes à guerra. Muitos dos maiores países tinham toda a sua capacidade de produção transformada em escombros. Mas na virada da década de 1970, isso mudou. O Japão estava crescendo. A economia da China estava se abrindo. O Oriente Médio estava exercendo seu poder em relação ao petróleo. A sorte é que a geração grandiosa, endurecida pela depressão e ancorada na cooperação sistemática da guerra, teve, graças a uma combinação de vantagens econômicas e de uma cultura comum, virou quando os baby boomers começaram a atingir a maioridade. Uma nova geração, que tinha uma visão diferente em relação ao que era o normal, estava chegando. Ao mesmo tempo em que muitos dos ventos favoráveis da economia das 2 décadas anteriores pararam de soprar. Finanças se baseiam em dados, dentro do contexto das expectativas. Uma das maiores mudanças do último século aconteceu quando os ventos econômicos começaram a soprar em uma direção diferente e desigual, mas as expectativas das pessoas ainda estavam enraizadas em uma cultura de identidade do pós-guerra. Não necessariamente igualdade de renda, embora ela existisse, mas igualdade no estilo de vida e nas expectativas de consumo. A ideia de que alguém no meio da pirâmide não vive uma vida dramaticamente diferente de alguém que está nas camadas superiores, e que alguém no ponto mais alto vive uma vida melhor, mas ainda assim familiar para alguém que está no meio. Foi assim que os Estados Unidos funcionaram durante a maior parte do tempo, no período de 1945 a 1980. Não importa se você acha que isso é moralmente certo ou errado. O que importa é que aconteceu. Expectativas sempre mudam com mais lentidão do que os fatos. E os fatos econômicos do período entre o início dos anos 1970 e o início dos anos 2000 mostram que o crescimento continuou, mas se tornou mais desigual. Entretanto, as expectativas das pessoas de que seu estilo de vida deveria ser comparado ao de seus pares não mudou. 7. O boom recomeça, mas é diferente do anterior. Em 1984, no pronunciamento conhecido como Morning in America, o então presidente Ronald Reagan declarou: "É uma nova manhã nos Estados Unidos. Hoje, mais homens e mulheres vão trabalhar do que jamais visto na história do nosso país. Com taxas de juros em cerca de metade do recorde de 1980, quase 2.000 famílias hoje comprarão novas casas, mais do que em qualquer momento dos últimos 4 anos. Esta tarde, 6.500 rapazes e moças se casarão, e com a inflação abaixo da metade do que era há apenas 4 anos, eles poderão mirar confiantes o futuro." Não era exagero. O crescimento do PIB havia sido maior desde a década de 1950. Em 1989, havia 6 milhões de americanos desempregados a menos do que 7 anos antes. O S&P 500 aumentou quase 4 vezes de valor entre 1982 e 1990. O crescimento total do PIB na década de 1990 foi aproximadamente igual ao da década de 1950, 40% contra 42%. O presidente Clinton se gabou em seu discurso sobre o Estado da União de 2000. "Entramos no novo século com mais de 20 milhões de novos empregos, o crescimento econômico mais rápido em mais de 30 anos. As menores taxas de desemprego em 30 anos. As taxas de pobreza mais baixas em 20 anos. As menores taxas de desemprego entre negros e latinos já registradas. Os primeiros superávites consecutivos em 42 anos. E no próximo mês, os Estados Unidos alcançarão o período de crescimento econômico mais longo de toda a nossa história. Nós construímos uma nova economia." A última frase dele é relevante. Era mesmo uma nova economia.
A maior diferença entre a economia do período 1945 a 1973 e a do período 1982 a 2000 foi que a mesma quantidade de crescimento encontrou seu caminho rumo a bolsos totalmente distintos. Você provavelmente já ouviu esses números, mas vale a pena relembrá-los. A revista The Atlantic publicou: entre 1993 e 2012, o 1% do topo viu sua renda crescer 86,1%, enquanto os 99% da base tiveram um crescimento de apenas 6,6%. Joseph Stiglitz escreveu em 2011: embora o 1% do topo tenha visto sua renda aumentar 18% na última década, os que estão no meio viram sua renda cair. Para os homens com apenas o ensino médio, o declínio foi vertiginoso, 12% somente no último quarto de século. Foi quase o oposto da aproximação que ocorreu no pós-guerra. Os motivos pelos quais isso aconteceu é um dos debates mais ferozes da economia, superado apenas pelo debate sobre o que devemos fazer a respeito. Nossa sorte é que, para o propósito deste audiolivro, nenhum dos dois importa. O que importa é que a desigualdade acentuada se tornou algo presente ao longo dos últimos 35 anos. Um período em que, culturalmente, os americanos estavam apegados a duas noções enraizadas na economia desde o pós-guerra: que todo mundo deve ter um estilo de vida semelhante e que assumir dívidas para financiar esse estilo de vida é algo normal. 8. Um passo maior que a perna. O crescimento da renda de um pequeno grupo de americanos provocou uma ruptura no estilo de vida desse grupo. Eles compraram casas maiores, carros melhores, frequentaram escolas caras e tiraram férias em lugares chiques. E todo mundo estava vendo. Todos eram alimentados pela indústria publicitária durante os anos 1980 e 1990 e pela internet depois disso. O estilo de vida de uma pequena parcela de americanos verdadeiramente ricos começou a jogar para cima as aspirações da maior parte da população, cuja renda não estava aumentando. Uma cultura de igualdade e união que surgiu entre os anos 1950 e 1970 inocentemente se transformou em uma cultura de competição com os vizinhos. Agora ficou nítido em que ponto está o problema. Joe, um banqueiro de investimentos que ganha $900 mil por ano, compra uma mansão de 400 metros quadrados com 2 Mercedes na garagem e manda 3 de seus filhos para a Universidade Pepperdine. Ele pode pagar por tudo isso. Peter, um gerente de banco que ganha 80 mil por ano, olha para Joe e tem a sensação subconsciente de ter o direito de viver um estilo de vida semelhante, porque os pais de Peter acreditavam e instilaram essa crença nele, que os estilos de vida dos americanos não eram muito diferentes uns dos outros, ainda que seus empregos fossem. Seus pais estavam certos na época deles, porque todos os rendimentos estavam distribuídos dentro de uma mesma faixa. Mas isso ficara no passado. Peter vive em um mundo diferente. No entanto, suas expectativas não mudaram muito em relação às dos seus pais, apesar de os fatos terem mudado. Então, o que Peter faz? Ele faz uma hipoteca enorme. Contrai $45 mil em dívidas nos seus cartões de crédito. Financia 2 carros. Seus filhos vão se formar graças a pesados financiamentos estudantis. Ele não pode pagar pelas coisas que Joe pode, mas é pressionado a buscar o mesmo estilo de vida. É um passo maior que a perna. Isso teria parecido absurdo na década de 1930. Mas passamos 75 anos desde o fim da guerra promovendo a aceitação cultural do endividamento familiar. Durante uma época em que os salários médios permaneceram estáveis, a nova casa média americana passou a ser 50% maior, aumentando de 1.500 pés quadrados em 1973 a mais de 2.000 em 2003. A nova casa média americana tem mais banheiros do que moradores. Quase metade tem 4 ou mais quartos, contra 18% em 1983. O valor médio do empréstimo para a compra de carros, ajustado pela inflação, mais do que dobrou entre 1975 e 2003, passando de $12.300 para $27.900. E você já sabe o que aconteceu com os custos da faculdade e dos empréstimos estudantis. A dívida das famílias em relação à renda permaneceu praticamente estável de 1963 a 1973. Depois, subiu ininterruptamente de cerca de 60% em 1973
para mais de 130% em 2007. Mesmo com a queda das taxas de juros do início dos anos 1980 até o ano de 2020, a porcentagem da renda destinada ao pagamento de dívidas aumentou, e esse aumento ocorreu principalmente nas camadas de baixa renda. A parcela da renda destinada ao pagamento de dívidas e financiamentos é de pouco mais de 8% nos grupos de alta renda, mas de mais de 21% entre aqueles com rendimentos abaixo da média. A diferença entre esta dívida crescente e o aumento da dívida ocorrido durante os anos 1950 e 1960 é que o salto recente começou de uma base alta. O economista Hyman Minsky descreveu assim o início das crises de endividamento. O momento em que as pessoas contraem mais dívidas do que são capazes de pagar. É um momento sofrido, difícil. É como o coiote, depois de perseguir o papaléguas, olhando para baixo, percebendo que está ferrado e despencando vertiginosamente. O que, é claro, foi o que aconteceu em 2008. 9. Depois que um paradigma é estabelecido, é muito difícil revertê-lo. O endividamento caiu bastante depois de 2008. E então, as taxas de juros despencaram. O percentual da renda das famílias dedicado ao pagamento de dívidas está agora no nível mais baixo em 35 anos. Mas a reação a 2008, por mais necessária que tenha sido, perpetuou algumas das tendências que provocaram esse cenário. A flexibilização quantitativa evitou o colapso econômico e impulsionou os preços dos ativos, uma vantagem para aqueles que os detinham, majoritariamente os ricos. O Fed protegeu a dívida corporativa em 2008. Isso ajudou aqueles que possuíam esse tipo de dívida, majoritariamente os ricos. Os cortes de impostos dos últimos 20 anos afetaram predominantemente aqueles com rendas mais altas. Pessoas com renda mais alta mandam seus filhos para as melhores universidades. Esses filhos podem continuar a ter uma renda mais alta, investir em dívidas corporativas que serão sustentadas pelo Fed, possuir ações que serão sustentadas por várias políticas governamentais e assim por diante. Nenhuma dessas coisas são um problema em si, e é por isso que permanecem como estão. Mas elas são um sintoma da coisa mais relevante que aconteceu desde o início dos anos 1980. A economia funciona melhor para algumas pessoas do que para outras. O sucesso não é tão meritocrático como costumava ser, e quando conquistado, é recompensado com ganhos mais altos do que em épocas anteriores. Você não precisa ter uma opinião formada em relação a isso. E mais uma vez, para esta história, os motivos não importam. O que realmente importa é o fato de que tenha acontecido, e de que isso fez com que a economia fosse deixando de atender às expectativas estabelecidas no pós-guerra, a existência de uma ampla classe média sem desigualdade sistemática, na qual seus vizinhos vivem uma vida muito parecida com a sua. Parte da razão pela qual essas expectativas continuam vivas 35 anos depois de terem se afastado da realidade ocorre porque elas pareciam muito boas para várias pessoas quando eram válidas. Coisas tão boas, ou pelo menos com a impressão de serem tão boas, não são fáceis de abandonar. Logo, as pessoas não abrem mão delas. Elas as querem de volta. 10. O Tea Party, o movimento Occupy Wall Street, o Brexit e Donald Trump representam cada um grupo gritando: "Parem o trem que eu quero descer." Cada grito tem suas particularidades, mas estão todos gritando, pelo menos em parte, porque as coisas não estão funcionando para eles dentro do contexto da expectativa do pós-guerra, de que as coisas devam funcionar quase que da mesma forma para quase todo mundo. Você pode achar que é raso associar a ascensão de Trump simplesmente à desigualdade. Está certo. Esses fenômenos possuem sempre muitas camadas, mas é uma parte fundamental do que leva as pessoas a pensar: não vivo no mundo em que esperava viver. Isso me irrita. Então que se dane. Sai da minha frente. Vou lutar por algo totalmente diferente, porque isso aqui, seja lá o que for, não está funcionando. Pegue essa mentalidade e multiplique-a pelo poder do Facebook, do Instagram e dos noticiários, em que as pessoas ficam mais cientes do que nunca de como os outros vivem. É jogar gasolina na fogueira. Benedict Evans disse: quanto mais a internet expõe as pessoas a novos pontos de vista, mais as pessoas ficam furiosas com a existência de diferentes pontos de vista. Essa é uma grande mudança de paradigma em relação à economia do pós-guerra, quando a gama de opiniões econômicas era menor, tanto porque a gama real de resultados era menor,
quanto porque não era tão fácil saber o que os outros pensavam ou como viviam. Não sou pessimista. A economia é a história dos ciclos. As coisas vêm e vão. A taxa de desemprego hoje, nos Estados Unidos, é a mais baixa das últimas décadas. Os salários estão agora crescendo mais rápido para trabalhadores de baixa renda do que para os ricos. Os custos das universidades em geral pararam de crescer depois que os subsídios foram implementados. Se todo mundo analisasse os avanços feitos nas áreas da saúde, da comunicação, dos transportes e dos direitos civis desde os gloriosos anos 1950, meu palpite é de que a maioria não ia querer voltar para lá. Mas um tema central dessa história é que as expectativas mudam de maneira mais lenta do que a realidade. Isso é válido quando observamos como as pessoas continuaram afeitas às expectativas dos anos 1950, à medida que a economia foi mudando nos 35 anos seguintes. E ainda que um boom da classe média tivesse início hoje, a expectativa de que as probabilidades estão contra todo mundo, exceto contra aqueles que estão no topo, pode continuar viva. Portanto, talvez a era do "isso não está funcionando" não vá embora. E a era do "precisamos de algo radicalmente novo agora, não importa o que seja", pode perdurar. O que, de certa forma, é parte do que dá início a eventos que provocam coisas como a Segunda Guerra, que foi o ponto de partida desse pós-escrito. A história é uma sucessão de fatos. Agradecimentos. Como acontece com todo o livro, não teria sido possível escrever a psicologia financeira sem a ajuda de inúmeras pessoas ao longo do caminho. São tantas que é impossível listar todas, mas algumas foram especialmente importantes. Brian Richards, que apostou em mim antes de mais ninguém. Craig Shapiro, que apostou em mim mesmo sem ter a menor obrigação de fazê-lo. Gretchen Housel, cujo apoio é inabalável. Jenna Abdul, que ajuda sem pedir nada em troca. Craig Pierce, que me incentiva, que me orienta e me apoia. Jamie Catherwood, Josh Brown, Brent Bishore, Barry Ritholtz, Ben Carlson, Chris Hill, Michael Betnick, James Ozorn, cujo feedback foi inestimável. Obrigado.